Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe os irmãos conectados através da internet. Vamos fazer o resumo das páginas 325 a 326 da mensagem à era da igreja de Laodiceia. Leitura bíblica, Apocalipse, capítulo 3, versículo 21. Apocalipse, capítulo 3, versículo 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, seria concedido que se assentasse no trono de Jesus Cristo, assim como ele venceu e assentou-se no trono de seu Pai. O irmão Branham diz que não é tanto o que devemos vencer, mas como devemos vencer. Jesus disse, assim como eu venci. É isto que importa neste versículo, é saber como vencer. Não é tão importante saber qual é seu adversário, o irmão Branham diz, se você já sabe como vencê-lo. Então o importante é saber como vencer. E como vencer? Da mesma maneira que Jesus venceu. Ele venceu pela palavra. Em Mateus capítulo 4, quando ele foi tentado pelo diabo, ele venceu as 3 principais provas, o irmão Branham diz, que correspondem à tentação do jardim do Éden, a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. Jesus Cristo venceu todas estas 3 provas pela palavra de Deus. Assim como eu venci, é assim como devemos vencer, pela palavra. Jesus Cristo também venceu os sistemas religiosos daquele dia pela palavra de Deus. Ele era a palavra de Deus feita carne. Ele não falava nada sem que o Pai lhe concedesse. Ele falava somente a palavra. Ele era a palavra feito carne. E aquele mundo, daquele dia, aquela geração, foi confundida por sua sabedoria, porque a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Mas não somente ele venceu as tentações da vida, não somente ele venceu os sistemas religiosos pela palavra, mas ele venceu contendendo consigo mesmo. O irmão Branham diz que em sua própria vida pessoal, contendendo consigo mesmo, ele venceu pela obediência à palavra de Deus. Em Hebreus capítulo 5, versículo 7 diz, o qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que o podia o livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Aqui ele foi obediente à palavra de Deus. Ele venceu as provas da vida, as tentações da vida. Ele venceu os sistemas religiosos do mundo. E ele venceu a si mesmo. Ele batalhou consigo mesmo e venceu pela obediência a palavra de Deus. O irmão Branham diz que não haverá ninguém que se assente naquele trono sem que tenha vivido toda essa palavra. Não importa quantos jejuns e orações você faça, ou quanto você suba ao monte, ou faça vigílias, se você não viver aquela palavra, você não terá direito a se assentar no trono de Jesus Cristo. Será concedido somente a noiva de Jesus Cristo, porque a noiva de Jesus Cristo é a palavra. Assim como ele é a palavra, ela é a palavra. Assim como o trono do rei é compartilhado somente com a rainha, porque ela está unida a ele, assim também o trono de Jesus Cristo é compartilhado somente com sua noiva, que é a palavra, porque ele também é a palavra.
E o irmão Branham diz: recorde que temos mostrado claramente através de todas as eras que assim como Adão e Eva caíram porque deixaram a palavra, assim também a era de Éfeso caiu por desviar-se ligeiramente da palavra, até que com cada era continuando a se afastar, temos um repúdio final da palavra pelo sistema mundial de igrejas. Esta era de Laodiceia termina num total apagamento da palavra, fazendo com que o Senhor se retire do meio. Ele acha-se fora, chamando os seus, que o seguem pela obediência à palavra. Após uma curta e poderosa demonstração do Espírito, este pequeno grupo, acossado e perseguido, irá estar com Jesus. Esta foi a causa da queda no Jardim do Éden, da queda da humanidade. Não obedecer à palavra. Isto foi o que aconteceu nas eras da igreja, começando ali na primeira era da igreja, com aquelas obras dos nicolaítas, e aquilo tomando forma e crescendo de tal maneira que na última era da igreja, Jesus Cristo, a palavra, foi completamente repudiada, colocada para fora. Mas o irmão Branham diz, ele está agora fora da era de Laodiceia, chamando os seus para saírem pela obediência à palavra. Os irmãos podem colocar-se de pé, vamos receber o nosso pastor.